Só um ajustezinho aqui e a gente vai dar o início, viu, pessoal? Ok? Só aqui esperando só um pouquinho para aparecer aqui a imagem no computador, viu, gente? Pronto. Aqui já tá. Aqui também já está. Quer dizer, eu acho que tá. Eu acho que tá. Ok? Prontinho. Graça e paz, gente boa. E aí, como é que vocês estão? Faz muito tempo mesmo que a gente não tem aparecido aqui por esse streamer, né? A gente agora vai chamar de streamer. É onde a gente publica esses vídeos, porque já faz há um tempão já que eu não tenho aqui aparecido com essas lives no canal do Facebook. Eu expliquei há muito tempo atrás porque eu não tenho mais feito lives aqui pelo Facebook, porque eu tenho um canal no YouTube, né, e tento expandir esse canal do YouTube, onde ali eu já tenho uns inscritos que já cooperam, participam, interagem comigo ali, e tá aí explicado o motivo pela qual eu não tenho feito mais lives aqui no canal do Facebook, né? E a gente já vem, há um ano faz já que a gente vem trazendo a exposição da carta aos Hebreus. E há um mês atrás, mais ou menos, acho que está com mais de um mês já, eu dei lá no meu canal o capítulo número 12 da carta aos Hebreus. E aí aconteceu para muitos que têm conhecimento dos fatos, né? Eu contraí esse vírus, certo? No meu caso, foi uma situação muito agravante, muito dolorosa. Cheguei a ser internado, né? Então, sobre essa situação só sabe mesmo quem passa, né? Então, não pense que é brincadeira, que é isso e aquilo. O negócio é bem mais sério do que o que você imagina. Mas, graças a Deus, Deus me deu essa outra oportunidade. Então, eu estou aqui de volta, estou num processo de recuperação, porque eu perdi praticamente 75%, né, dos meus pulmões, foram agravados. E aí eu tive que ficar de repouso, em descanso, né, para que eu pudesse de novo aqui recuperar a voz, recuperar a respiração, todo esse processo que tem na questão da recuperação. Então eu tive que dar uma parada, ok? Mas aí a gente já está bem mais tranquilo, né? Deus tem cooperado, tem me ajudado, eu tenho me recuperado bastante. Também eu tenho aqui que fazer agradecimentos, né, a todos vocês que contribuíram de forma direta, de forma indireta, né? Todos aqueles que compartilharam, né, nessa situação junto comigo, que oraram, que deram aquela preocupação, né, sobre minha pessoa. Então eu só tenho a agradecer. Quem pode recompensar cada um de vocês, na verdade, é só o Senhor. O Senhor é quem pode dar a gratificação para cada um de vocês. Eu só tenho que agradecer, e agradecer muito, né? Porque eu sei que tem pessoas que contribuíram, que realmente oraram por minha vida, e Deus com certeza ouviu a oração de vocês. Então tá aqui apenas esse pequeno parecer, certo? Aos pouquinhos é que a gente vai recuperando a voz, recuperando tudo que esse vírus maldito tem tirado das pessoas, ok? Então essa era só uma pequena abertura que eu queria fazer sobre o estado que eu passei e o que eu me encontro hoje em dia, ok? E Deus tem aí cooperado e tem nos dado graça para ainda permanecermos aqui fiéis a Ele. Também tenho que dizer, né, que esse vídeo que estamos aqui agora fazendo pelo canal do Facebook, como sempre, é apenas para criar esse vídeo, ok? E esta aula, que é a última aula da carta aos Hebreus, capítulo 13,
É um capítulo bastante peculiar e a gente vai encerrar o nosso estudo da carta aos Hebreus com o capítulo 13, que é o último capítulo da carta. Então esse vídeo, depois eu vou tirá-lo e ele será lá lançado no meu canal do YouTube para os inscritos que acompanham nossas exposições lá no canal. Tá ok, gente? Mais algumas informações no decorrer, a gente vai aqui lembrando e vai dizendo para os irmãos. E outra coisa também, a gente vai começar, após esse estudo da carta aos Hebreus, a gente vai começar a nossa segunda série nos estudos sobre escatologia. Né? Já vai ser um assunto um pouco diferente. A gente vai abordar outras perspectivas que não foram abordadas de forma mais padrão e clara na outra série de lições sobre escatologia, né? E o que me leva a falar sobre esse assunto de novo, porque é um assunto totalmente bíblico, é um assunto de suma importância e é um assunto dos mais negligenciados nas igrejas, né? É um dos assuntos mais negligenciados na igreja, que estão relacionados às questões do calendário profético divino, né? Por exemplo, eu já estou nessa caminhada, nessa confissão de fé nova, que eu chamo, Novo Nascimento. A Bíblia dá essa nomenclatura desde 2008. Então nós já temos aí já 13 anos caminhando no Evangelho. Mesmo que errando aqui, errando ali, mas o Senhor tem me ajudado e tem me guiado, né? Porque nós somos falhos, continuaremos sendo falhos, até que haja transformação plena do nosso corpo, e aí sim seremos isentos da presença de erros do pecado. Mas até lá, seremos falhos, erraremos aqui, erraremos ali. São questões teológicas que são, em grande maioria, que só podem ser colocadas, né, de forma crítica, de forma teológica, e aí há os conflitos e divergências, isso é normal. Mas por que é que eu resolvi fazer uma segunda série? A primeira série que eu fiz na época mesmo, que foram 18 vídeos sobre escatologia, foi justamente devido a essas enquetes que eu coloco aí no Face, de forma apenas pedagógica, né? Mas às vezes aparecem alguns engraçadinhos, né? Alguns bodes, e que querem denegrir, né, a minha pessoa, colocar para baixo, achar que eu sou um cara que eu não entendo do assunto, que eu não faço isso para cá, para lá, para cá. E aí despertou demonstrar, né, e a necessidade de fazer aquelas 18 videoaulas sobre escatologia, que tem a ver com o livro de Daniel, uma pesquisa mais aprofundada no todo o Antigo Testamento sobre esse tipo de assunto, e depois fizemos algumas abordagens no Novo Testamento, de forma que a gente pegou de forma temática, ok? E isso aconteceu o ano passado, essa situação, né? Teve um suposto pastor que eu tinha ele aí no Facebook, ok? E ele começou a baixar o nível, e aí me levantou a ideia de fazer essas videoaulas. E por coincidência do destino, esse ano, alguns dias ou 15 dias atrás, 20 dias atrás, eu acho, vai isso. Acho que não vai isso não. Eu coloquei uma outra enquete, eu sempre estou colocando enquetes, né, para despertar o interesse da busca pelo conhecimento, pela verdade, busca pela palavra de Deus. Eu coloquei de novo uma enquete, e esse suposto cara, né, que não vale a pena, gente boa a gente menciona o nome, mas gente ruim a gente não menciona o nome, né? Eu coloquei de novo uma enquete e esse cara começou de novo e passou do limite. É um suposto pastor que eu não considero pastor. Pelo nível que ele desceu e os comentários e a maneira pejorativa como ele colocava, né, eu desconsiderei na hora o seu pastorado. Ache ruim quem quiser, mas é uma questão minha, certo? Desconsiderei na hora. Ele chegou tanto nível lá embaixo que olha que nível que chega às lideranças hoje em dia. É claro que há exceções, não vamos generalizar para que o negócio não pegue mais feio ainda, porque eu não tenho medo de bater de frente com o sistema, não tenho.
desde que eu esteja acobertado pela palavra, ambos estejamos, podemos debater e discutir à vontade, né? O próprio Paulo, você observando no livro de Atos, sempre que ele fazia uma viagem, o primeiro lugar que ele ia era nas sinagogas e aí debatia e expunha as palavras. Então o debate é uma questão normal, desde que não fuja dos princípios respeitáveis. Então foi o que aconteceu com esse cara chamado pastor, porque tem o pastor chamado e tem o cara chamado pastor, entendeu? Não vou dar nomes porque isso também tem necessidade. Mas aí ele começou a baixar tanto o nível que eu tive que ir no particular do cara, falar com ele. Ele continuou do mesmo jeito. Então eu tive que fazer. Olha que nível chegou um pastor. Isso, pastor, cuidado. Olha que nível chegou. A ponto de eu ter que desfazer a amizade. Olha só. E ainda deixar o cara bloqueado. Pela falta de equilíbrio, de maturidade de um cara que se diz líder espiritual de um grupo de pessoas. Eu não vou dizer aqui qual é a igreja aqui em Garanhuns. Nossa, a igreja daqui de Garanhuns, né? Porém ele não está aqui, ele não é daqui de Garanhuns. Okay? Mas aí foi bom porque me despertou o interesse de me aprofundar mais ainda sobre um assunto. E aí a gente vai começar uma nova série, né? Em cima dessa situação. E o bom é que é o quê? Que tá tudo aí. Se você tiver curioso para saber quem é o suposto pastor, é só você entrar lá no meu Face e vai procurar lá uma postagem que eu botei lá. Tem aproximadamente uns 70 a 80 comentários. Agora, ele usando texto fora do contexto, que é o que mais os pós-tribulacionistas gostam de fazer, é pegar o texto fora do contexto. Eles desprezam a escritura no seu todo, pega aonde parece lhe convém, aonde eles parecem, né, dizer que aquele texto está dizendo o que eles querem que diga, e não só é os pós-tribulacionistas, não, os calvinistas também do mesmo jeito. Eu tenho batido de frente, né, não é com os calvinistas, mas é com o sistema. Nós estamos aqui tratando de sistema, não estamos tratando de pessoas, ok? Então, tá lá os comentários. Então isso aí é bom porque eu vou pegar os próprios comentários desse camarada e vou usar eles contra ele mesmo. Entendeu? Então a gente vai trabalhar um pouco a questão do estudo escatológico para que a gente possa cada vez mais se aprofundar, né? Esse camarada aí, ele é pós-tribulacionista, né? Mas quando você vai ver os argumentos dele em cima do sistema teológico, né, da doutrina, não tem nada a ver, foge demais. Aí o que eu quero dizer é o seguinte, gente, é que às vezes a gente tem que ter muita cautela a fazer o comentário em uma postagem. Uma coisa que a gente precisa saber é o seguinte, é que esse canal, essa página, ela é minha. Isso não significa dizer que porque no Facebook tem aí curtir, comentar e compartilhar, porque eu coloquei uma ideia, isso não lhe dá o direito, porque só tem aí comentar, de fazer o comentário que você quer. Você pode comentar, não está bloqueado, você pode comentar. Porém, você deve fazer um comentário racional, ainda que seja contra a minha ideia, mas um comentário que não venha denegrir, não venha rebaixar, não seja de tom sarcástico, irônico, pejorativo, porque você tem que respeitar. Aí, porque eu coloco uma postagem, não lhe dá autoridade de comentar. Não lhe dá autoridade de comentar. Você não concorda? Passa direto, vai para outra, cara. Não é obrigado você comentar. Por exemplo, eu não faço isso na página de ninguém. Então, se eu uso desse critério como uma forma de respeito, né, essas pessoas também deveriam fazer a mesma coisa, tá ok? Então, só queria deixar isso aqui frisado, né? Quando terminarmos aqui esse estudo da carta aos Hebreus, a gente vai começar uma série de exposições dentro da matéria escatologia. E logo de início, a gente vai fazer uma abordagem similar a essa aqui, ó, da carta aos Hebreus, na carta aos 1 Tessalonicenses, que tanto a escola pré quanto a escola pós reconhece que ela é uma carta escatológica. Não digo a primeira, não é só ela, mas a primeira e a segunda carta, ou seja, a carta aos Tessalonicenses. Tá ok, gente? Vamos agora para a nossa
para o nosso encerramento nessa matéria da carta aos Hebreus, capítulo 13, né? Para aqueles que gostam de uma exposição bíblica, se você tiver de posse aí de uma Bíblia e você quiser pegá-la, para a gente fazer aqui a nossa última exposição no capítulo 13 da carta aos Hebreus. Gente, o que é a carta aos Hebreus? É uma carta singular do Novo Testamento, anônima. Muitos querem atribuir ao apóstolo Paulo, né, na sua forma aqui todinha, algumas questões que ela aborda parece ter a linguagem paulina. Mas quando você vê com olhos, numa visão panorâmica, ou não panorâmica, mas mais profunda, você vai chegar à conclusão que Paulo, ele pode ser um candidato, mas ele não é um forte candidato. Há quem queira atribuir. Eu prefiro ficar como grandes autores da história da igreja ficaram, certo? Sem saber quem é o autor, mas sabendo que o autor principal é o Espírito Santo, porque ela é uma carta inspirada e ela faz parte do cânon sagrado. É uma carta muito cristológica, onde o autor, aqui a gente viu desde o capítulo 1, ele fazia uma abordagem aqui em defesa, né, de Cristo, e faz uma série muito técnica, muito teológica e de comparações de Cristo com todos os ritos cerimoniais e sacrificiais do Antigo Testamento. Ele começa primeiro mostrando que Deus já tinha falado de várias formas e de várias maneiras aos nossos pais pelos profetas e nos últimos dias nos falou pelo seu Filho. Então, uma da perspectiva da carta aos Hebreus é mostrar que Deus se fez carne e trouxe a revelação última para nós por boca de seu Filho. E aí ele sai traçando uma série de comparações e sempre colocando Jesus acima, né, como revelação final e última, né, para nós, superior a todos, superior a anjos, a gente viu superior ao próprio Moisés, superior a Josué, na situação de oferecer o descanso para seu povo, superior a todos os sacrifícios que apontavam para Cristo no Antigo Testamento, superior ao próprio sacerdócio levítico, superior ao próprio Arão. Nós vemos lá que uma comparação que ele faz de superioridade é comparando Cristo com o próprio Melquisedeque. Lá no capítulo 7 a gente fez ali uma explicação sobre algumas passagens que ela podem trazer uma série de dificuldades. E depois nós vimos aí ele fazendo uma outra comparação e colocando Cristo superior como sendo a questão da própria aliança, uma aliança superior. Depois vimos aí que Cristo é superior por quê? Porque ele ofereceu um sacrifício superior, último, definitivo, não precisa ser repetido. Vimos também onde ele ali apresenta a necessidade também de ser superior, porque Cristo ministra em um tabernáculo superior, pois ele é celeste. E aqui era o tabernáculo terrestre. Ok? Depois nós vimos aí onde ele começa a trazer a exortação sobre os membros daquela congregação, onde eles não tinham desenvolvido na maturidade. E devido a essa negligência, muitos estavam voltando para o judaísmo, e aí ele entra naquela questão do capítulo 6 problemática. Nós não podemos trazer muita, porque ia ser muito exaustiva, a aula ia ter que dividir muita coisa. E já existe muito material aí no YouTube que você pode pesquisar sobre esse assunto, se é perca da salvação, se não é perca da salvação, se é um texto apenas hipoteticamente para relatar uma situação que poderia acontecer. Ok? A gente viu isso aí, sobre a falta de maturidade e crescimento daqueles irmãos em progredir, em avançar, em crescer. E eles estavam apenas ficando ali limitados aos rudimentos, como ele fala no capítulo 5, no último versículo lá, e no capítulo 6, no primeiro versículo de 1 a 3, ok? Aí depois nós vimos aí onde ele vai trazer, depois no capítulo 10, uma série de exortações, né? Para que você cresça, né? Não volte mais ao perigo, não volte mais à antiga prática, ao antigo pacto, pois ele já tinha sido cumprido tudo em Cristo,
E agora estava livre, né, a nova aliança, onde nós temos o acesso livre diante do Pai, onde não precisamos mais, né, de sacerdotes que intermediavam pelo povo para que a gente pudesse chegar a Deus. Cortina, o véu foi rasgado, nós podemos ter esse acesso livre ali a Deus e não precisamos mais nos submetermos aos ritos que eram prescritos e eram obrigatórios na antiga aliança. Porém, ele ainda continua debatendo no assunto sobre a apostasia, o perigo de se voltar, né, devido aos vários momentos de perseguição. Lembre que nós estamos falando aqui de uma carta que foi escrita em um período de grande perseguição, tanto judaica quanto do próprio Império Romano. Então, muitos cristãos, né, daquela época estavam sofrendo grandes perseguições, muitos estavam sendo presos, outros estavam tendo seus estabelecimentos fechados, outros estavam tomando suas posses, eram tomadas, eles eram expulsos. Então, era uma série de coisas que faziam com que ser cristão naquela época era uma coisa muito perigosa, diferente dos dias de hoje, que parece que é moda. Complicado, né? Então, por isso aí ele traz de novo à tona, com outras palavras e mostrando mais argumento, né? Trazendo força, peso ao seu argumento. No capítulo 10, ele volta de novo a tocar no assunto do capítulo 6, lá da apostasia. E aí ele diz que devemos ficar, porque é pior voltar para a antiga aliança, porque nós já temos a realidade final das coisas, de que voltar para as sombras e para as figuras, voltar para a sombra, né? E aí, para reforçar e trazer ânimo àqueles irmãos, ele usa o capítulo 11 todinho ali como um capítulo de exemplo, né? Para encorajar, para mostrar que não só eles estão sofrendo, mas como todos os outros da antiga aliança, desde lá do começo, eles passaram por várias aflições, receberam também promessas, mas devido a eles terem um coração voltado demais para essas promessas, por mais que eles não tivessem alcançado de forma física, eles não desistiram, eles permaneceram. Por isso que aí é o capítulo, né, dos heróis da fé, porque eles aguardavam essas promessas mediante a fé, e não o seu cumprimento real físico. E aí depois ele vai e entra no capítulo 12 e ele usa uma figura de linguagem muito interessante, né, das Olimpíadas, né, onde esse processo que nós estamos é como uma corrida, né, e nós devemos sempre correr com o objetivo e correr para o alvo. E aí ele traz toda aquela ilustração, a gente viu lá. Ele vai falar também sobre a questão de que esses sofrimentos, na verdade, que eles estavam sofrendo, era como uma forma pedagógica de Deus levar eles para um nível superior. E que eles não deviam recusar ou voltar atrás, porque se eles não aceitassem essa correção, era como se eles não fossem filhos, mas sim bastardos. Então não eram dignos de receber a herança que Deus tinha prometido a eles. E a gente chega aqui agora, tem muito mais coisa, apenas um pequeno resumo. Aonde ele, no capítulo 13, ele vai trazer agora aqui exortações práticas finais e suas saudações finais. É um capítulo grande porque ele contém 25 versículos, né? Mas ele é o último capítulo aqui onde ele não vai mais tratar de forma mais técnica, de forma mais teológica, né, como é o finalzinho. Aí ele vai agora tratar mais de questões práticas e ele vai falar das mesmas coisas que ele já trouxe desde o capítulo 1, só que agora de uma outra maneira, com uma outra perspectiva, ok? Ele agora vai ser mais objetivo, ele vai ser mais simples, apesar de nesse próprio capítulo 3 aqui, ele ainda fazer a sua última comparação entre nova e antiga aliança, e encerra com as saudações. Como é que a gente poderia dividir esse capítulo 13? Em 4 sessões. Eu dividi em 4 sessões, porém você pode ter uma metodologia diferente, um entendimento diferente, ok? Mas como seria a divisão para a gente entender melhor as epígrafes desse capítulo 13? Por exemplo, do versículo 1 ao versículo 6 é justamente onde ele está trazendo as aplicações práticas para aqueles cristãos viverem na comunidade. Pode ver que do capítulo 1 ao capítulo 12 ele trouxe todo um conteúdo teológico, mas no capítulo final da carta aos Hebreus, no capítulo 13, é onde ele encerra com alguns princípios que ele já ensinou, mas com outras palavras. Ele vai trazer aqui um ensinamento mais
prático para aqueles cristãos colocarem em prática. Do capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 6, por exemplo, o que é que ele vai falar? Ele vai exortar aqueles irmãos a terem um amor entre um e o outro. Ele vai falar sobre o amor fraternal. Ele vai falar sobre a necessidade de sermos hospitaleiros. Ele vai também ensinar sobre mantermos a prática da compaixão, sentir a dor com o próximo. Ele também vai falar uma coisa muito interessante que ele não trouxe em nenhum ponto da carta, que é sobre a pureza do casamento. E que há ali uma sentença de juízo sobre aqueles que não mantêm o seu relacionamento matrimonial de forma pura. E aí ele vai trazer sobre juízo. E ao mesmo tempo que ele encerra esse primeiro bloco do capítulo 13, né, ensinando que os irmãos devem confiar na providência de Deus e não colocar essa providência num acúmulo de bens materiais, se contentar com o que tem. Hoje é muito difícil ser colocado isso em prática devido ao ensino falso da teologia da prosperidade, aonde o ter é mais importante que o ser e vai contra o princípio bíblico. A segunda parte aqui, versículos 7 e 8, onde ele vai exortar os irmãos a serem obedientes, serem submissos à liderança que está e a que já passou, vê eles como um exemplo a ser seguido. Ele vai falando isso no versículo 7 e 8, sobre os líderes que já passaram, mas no versículo 17, quando ele está discorrendo sobre um assunto, ele volta de novo a tocar sobre a liderança atual que está efetiva na igreja. Ok? Do versículo 9 ao versículo 17, ele também aqui vai trazer uma série de exortações que está relacionado quanto ao cuidado com os falsos ensinos dentro da igreja. Hoje está mais evidente o falso ensino do que o ensino correto e verdadeiro. Agora, por quê? A culpa é sua. Por que a culpa é sua? Porque você não medita, você não estuda a palavra. Você anda na verdade, me desculpe aqui se você, mas é de forma, claro, não geral, né? Você anda atrás de profecias. Você anda atrás de todo esse tipo de falso ensino, porque o cara é um líder, entendeu? Por exemplo, você que é crente, que está aí, o que passou, o que saiu, pode ver, quando é uma matéria assim sobre o ensino bíblico, quantos tem parado para assistir? Não dá a mínima, mas aí eles ficam lá correndo atrás de encontrar uma suposta profeta, missionária, evangelista, um pastor que é do manto, e ali vão perder o seu tempo. Ou seja, ali eles vão desprezar o princípio da palavra de Deus. Aí depois eu me pergunto, é esse povo que vai morar no céu? Que tipo de céu você espera morar com esse tipo de atitude? Tem um pastor aqui na minha cidade que ele costuma, às vezes, quando dá uma lapada, e ele diz: você vai morar no céu, mas só se for no céu da boca do cachorro. Talvez ele esteja com bastante razão, devido a como nós temos visto, né, a disseminação e a procura desses supostos crentes por essas supostas revelações. Complicado demais. Ainda dentro desse bloco de Hebreus capítulo 13, versículos de 9 a 7, nós encontramos aqui ele trazendo uma exortação sobre o perigo deles, aqueles irmãos, naquela época, abandonarem o cristianismo e voltar para o judaísmo. Ele faz umas comparações e diz assim, não é futuro, porque nós estamos agora na luz e vocês querem voltar para a sombra, isso é apostasia. E ele depois termina esse bloco fazendo outra comparação sobre Cristo e os sacrifícios do Antigo Testamento e mostrando relações que há entre o antigo pacto e o novo, que é superior. E o último bloco, que vai do versículo 18 ao versículo 25, algumas observações que ele também faz. Primeiro, ele pede orações, não só pelo seu ponto local, posicional, como também para que Deus o possa trazer libertação. Porque pelo que a gente entende aqui lendo essa carta,
o escritor ele parece estar preso, ele estava numa prisão e, pelo que ele diz aqui, parece ser a prisão em Roma. Esse é um ponto onde os críticos tentam conciliar essa situação do autor da carta aos Hebreus, porque é muito similar à situação que Paulo também se encontrava. Ele exorta os irmãos que, mesmo mediante a situação que ele se encontrava, Deus, porém, iria concluir e terminar, né, aquela obra que ele tinha começado junto com aqueles irmãos. Ele também, nesse ponto final aqui, ele pede para que os irmãos que receberem essa carta dele suportem ela, porque é pesada, ele bate muito. E interessante que ele disse que é apenas o resumo do que ele poderia falar. O cara era espetacular. E ele termina o quê? Trazendo informações pessoais, ok? Ele traz informações pessoais sobre como ele se encontra. Ele faz menção, né, de que Timóteo, que parecia estar também com ele, foi solto e que eles deviam se alegrar com isso. E ele termina aqui fazendo saudações finais, ok, irmãos? Tem alguém falando comigo aqui no Message, porém, no momento agora não tem como eu responder. Eu só posso falar com esse abençoado depois. Valeu, Jerry. Então, tá aí uma pequena exposição do capítulo 13 da carta aos Hebreus e suas possíveis combinações e divisões. Gente, eu também aqui quero mostrar um material para vocês, para quem vem acompanhando aí no YouTube, que eu vinha fazendo a leitura de um livro espetacular, porque também é uma outra área que eu tenho me dedicado para aprender, porque você só pode falar de algo quando você conhece esse algo. Então a única forma de você conhecer esse algo é você indo pesquisar, é você se aprofundar, é você buscar material que fala sobre isso para que você possa ter base quando você está falando sobre o assunto, para que você não seja desonesto, ok? Que foi o livro que eu acabei de ler, que é o livro O Lado Negro do Calvinismo, ok, irmãos? Deixa eu deixar aqui uma coisa clara para vocês. Gente, eu não tenho nada contra os calvinistas. Eu não tenho nada contra os calvinistas. O meu problema é com o sistema. Eu abomino o calvinismo. Não calvinistas, porque são meus irmãos em Cristo. Mas a minha questão é o sistema, ok? É o sistema. Eu não tenho nada contra nenhum irmão calvinista, mas contra a confissão de fé, ok? E eu terminei a leitura, gente, o livro é espetacular. O livro traz coisas que são de forma bem técnica, teológica, de forma concreta e que pode ajudar você a conhecer ambos os sistemas. E eu comecei agora a leitura desse cara aqui, olha a grossura dele. Ó. Ele tem mais de 400 páginas. Pena que vai aparecer para vocês de forma contrária, mas ó, Graça para Todos, a dinâmica arminiana da salvação. Esse livro ele é muito interessante, que ele vai mostrar aqui como é que é desenvolvido o sistema soteriológico dentro da confissão de fé arminiana clássica, ok? O arminianismo clássico. Porque assim como existe arminianismos, também existe calvinismos. E muita gente não sabe disso, ok? Porque eu vejo, porque eu tenho lutado contra esse sistema? Porque infelizmente os reformados, se diz os donos da verdade, eles têm feito chacota, têm denegrido, têm zombado de forma pejorativa, ficam tirando onda, se acham os donos da verdade, fazem alegações desonestas contra o sistema arminiano clássico, ok? Fazem alegações de forma totalmente desonesta. Eles não buscam um verdadeiro arminiano clássico para trazer as informações verdadeiras. Por que eu digo isso? Porque eu conheço muitos calvinistas, amigos meus, que nem sequer, nunca leram as Institutas. Aí quer falar de Armínio. Vá primeiro ler as Institutas para depois você falar de Armínio. E para você falar de Armínio, você primeiro vai ter que ler as obras do cara. Você vai ter que ler tudo sobre tudo que ele escreveu e defendeu e a forma como ele defendeu.
Porque quando você vê um calvinista fazendo uma acusação desonesta contra algum tipo de exposição arminiana, eles dizem que pesquisaram. Agora, a minha pergunta é, quem foi que você pesquisou para falar? Porque assim como existem calvinistas totalmente desviados do próprio sistema calvinista, existe arminiano que está desviado do verdadeiro arminianismo clássico. Quando você vai ver as colocações desses camaradas calvinistas, né, a pesquisa deles foram justamente em cima de quem? De arminianos que se desviaram do arminianismo. Então é claro que você vai encontrar distorções. Então isso aí já mostra a própria desonestidade dessa turma aí nessa confissão de fé. Ok? Vamos voltar para a Bíblia, que é melhor, porque senão a confusão é grande. Mas gente, olha, Graça para Todos. Esse livro é espetacular, de toda reflexão. Estou aqui fazendo propaganda porque eu não ganho desses caras não, mas é porque o livro vale a pena você mencionar para que você possa aprender. Hebreus capítulo 13, como nós já fizemos aqui uma pequena colocação. O que é que a gente pode aprender com esse capítulo 13? Ele nos fornece várias informações, vários princípios práticos que devem ser praticados para que haja, certo? Um verdadeiro entendimento na vida cristã. Olha o que ele vai dizer, Hebreus capítulo 13, versículo 1. Ele já começa aqui, ó, seja constante o amor fraternal. Como é difícil isso na igreja hoje. O amor fraternal, o amor mútuo, o amor coletivo, né? O ágape de Deus na vida dos irmãos da igreja. Hoje está quase que impossível. Por quê? Por quê? Porque, infelizmente, a igreja hoje em dia ela está toda fragmentada em facções dentro do próprio ministério. Cada um tem seu grupinho. Não existe esse nosso de todos, mas alguns. E a própria palavra de Deus condena esse tipo de atitude. Mas ele já começa aqui insistindo aqui, seja constante. Constante é uma coisa que é o quê? Rotineira. Então, ó, ele só pode pedir algo para que seja feito quando esse algo não está sendo feito. Então, estava havendo essa mesma problemática que tem nos dias de hoje, já estava havendo naquela época a falta da koinonia, a comunhão entre os irmãos. O verdadeiro princípio do cristianismo é o quê? É a comunhão. E ele aqui pede para que eles sejam constantes, não de vez em quando. É uma exortação de 2000 anos atrás, mas que é muito mais atual do que o tempo que estamos vivendo. Não é interessante? Versículo 2, ó. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, ó, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Aqui ele vai fazer uma referência muito clara, lá de Gênesis, quando Abraão recebeu aquelas três figuras e acolheu, alimentou. Então, todo aquele cuidado. E isso aqui era uma prática comum naquela época, né, de se hospedar, de ter aquele cuidado pelo hóspede, de oferecer as coisas melhores, né, se preparava um banquete. Então, ele pede aqui, ó, que esta prática ela ainda seja uma prática vivenciada pelos tempos atuais, né, de receber missionários, até porque é uma bênção você ter, né, alguém enviado da parte de Deus como um hóspede na sua casa. Isso é uma coisa maravilhosa. E ele fala aqui essa comparação com anjos, né? Não que eu seja adepto dessa nova ideia, mas quem não queria receber um anjo em casa, né? A gente ficaria totalmente em uma outra dimensão, falando aqui de forma humana, viu? Cuidado para não levar para o misticismo. Versículo 3, ele pede aqui para que os irmãos também exerçam a prática da compaixão, de sentir pelo próximo, né? de tanto se alegrar com o próximo como se entristecer. Isso é um princípio básico também do Antigo Testamento, está lá em Eclesiastes, né? Chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Por incrível que pareça, diz, ó, lembrai-vos dos encarcerados. Ou seja, o próprio escritor já está dizendo que nessa época, né, já haviam irmãos que já tinham sido presos e sofriam devido que a sua confissão de fé no Cristo. Eles tinham abandonado o judaísmo e eles, ó, foram presos, ó, como se presos com ele. Tá vendo? Sentir aquele sentimento de compaixão. É fácil nos dias de hoje, nesse evangelicalismo que estão vivendo dentro das igrejolas, muito complicado.
Okay? Ele vai dizer de novo aqui ainda, ó, dos que sofrem maus tratos, olha só, como se com efeito vós mesmos em pessoa fossem maltratados. Ele pede aqui, né, pelo incentivo a termos a prática da compaixão, de compartilharmos uns com os outros. Isso tem sido muito difícil na igreja odiena. Versículo 4 é interessante que ele vai aqui falar sobre a pureza do casamento. Isso por quê? Porque naquela época existia vários tipos de relacionamentos conjugais, a poligamia, homem com mais de uma mulher, mulher com mais de um homem, então toda aquela devido à questão da cultura grega romana, ok? E ele vai dizer que para o cristão esse tipo de cultura ela é prejudicial. E aquilo que Deus já tinha ordenado desde o princípio, ambos deixarão o pai e se unirão e serão dois, uma. A pureza, né? A simplicidade, né? E a pureza do matrimônio. Mas ele aqui fala que aqueles que não querem se submeter a isso, que têm uma vida impura e de adultério, Deus os julgará. Então ele alerta para que o casamento, a união entre homem e mulher, dentro do cristianismo, é uma união totalmente diferente e que deve ser pura e que o leito deve ser sem mácula, sem mancha, em santidade. É isso que ele quer trazer. E no versículo 5 e 6, é uma ligação única entre os dois versículos, onde ele vai aqui tratar sobre mantermos a nossa confiança em Deus. E ele aqui vai usar aqui uma expressão muito interessante que ele tirou lá de tanto de Deuteronômio quanto do próprio livro de Josué. Ele vai dizer no versículo 5, ó, seja a vossa vida sem avareza, né, ó. Contentai-vos com as coisas que tendes. Ou seja, ele diz que devemos nos contentar com aquilo que já possuímos. E não devemos colocar... É porque aqui está em oculto, mas aqui ele se fala sobre a avareza, né? O desejo de se obter bens materiais e colocar neles a sua confiança. E é algo que o próprio Jesus ele condenou, obviamente, lá nos evangelhos. Interessante que essa mesma frase, só que de forma um pouco diferente, ela também está no livro, na carta que Paulo escreveu para Timóteo. Contentai-vos com o que tendes, porque aqueles que andam desenfreadamente em busca de riquezas, né, na verdade foram várias complicações para a carne física. Vai falar sobre isso lá para... Ou é 1º ou é 2 Timóteo, tem essa mesma expressão. Por isso que ele vai dizer, ó, porque ele tem dito, então, o que é que está escrito, qual a promessa na palavra de Deus. Qual é a palavra, qual é a promessa? Olha, de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Então, Deus sempre teve esse cuidado, essa prontificação em cuidar dos seus filhos. Por mais que pareça ao nosso redor que estamos entregues às situações adversas, que não há um auxílio, não há um socorro, isso é um engano, porque Deus está sempre observando e cuidando dos seus, inclusive da própria igreja, que é a noiva do seu filho. E ele vai dizer no versículo 6, ó, assim afirmemos. Então, o que é que ele quer aqui trazer? Ele quer trazer um encorajamento de confiança para aqueles irmãos que estavam padecendo necessidades. E ele vai dizer, ó, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Por mais que o homem possa fazer, tirando apenas a nossa parte física, a nossa alma ela é intocável. E aqui ele traz essa afirmação de confiança. Então, ó, devemos confiar no Senhor, não pelo braço da força do homem, como ele traz aqui em forma de bens materiais ou coisas comparáveis a isso, ok? A partir do versículo 7 e 8, ele traz uma questão muito interessante que eu confesso que eu quebrei um pouco a cabeça para tentar entender o que ele está dizendo com o versículo 8. Mas no versículo 7 ele vai dizer, ó, lembrai-vos dos vossos guias, ó, os quais, olha como é que está a expressão agora, ó, os quais vos pregaram. O verbo está no passado. Possivelmente aqui ele deve estar aqui falando sobre a questão de comportamento como exemplo. Porque aqui o verbo está no passado. Então ele está aqui falando de líderes que já passaram por eles e que já padeceram, que já faleceram, já não estão mais presentes. Então possivelmente ele deve estar aqui falando dos líderes primeiros da igreja. Ok? Ó. E
considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Hoje em dia, gente, olha como isso é complexo. Será que hoje em dia somos capazes? Capazes somos, mas será que nossos líderes têm um procedimento e um tipo de conduta que é importante nós imitarmos? Se você for ver hoje em dia alguns líderes que tem por aí, se você for imitá-lo, é mais fácil você terminar sendo preso de que ter uma vida digna de exemplos, porque tá terrível, cara, tá terrível, terrível. Mas aqui ele vai dizer que aqueles irmãos, eles deveriam imitar o procedimento daqueles líderes que já não conviviam mais com eles, devido a terem, talvez, serem perseguidos ou serem mortos, né? E aí sim, então, quando o seu líder, ele dá um exemplo digno, né, tem uma vida exemplar, familiar e ministerial digna de honra, ele diz que esse tipo de conduta é o tipo de conduta que deve ser exemplar e que devemos segui-la. Apesar de que no versículo 8 agora, ele vai dizer uma coisa que é muito intrigante. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. É como se ele estivesse aqui fazendo uma correlação. Ó. Os líderes terrenos espirituais sempre teremos em algum momento da vida, mas vai chegar um tempo em que ele não estará mais convosco. Porém, Cristo, que é o nosso sumo pastor, ele sempre estará conosco. Ou seja, é um que é insubstituível. Porém, nós temos os líderes terrenos que são substituíveis. Mas possuímos um que eternamente está conosco. Isso lembra muito bem lá o Evangelho de Mateus, onde ele diz que estará para sempre conosco até a consumação dos séculos. Então essa é a nossa vantagem. Apesar de termos líderes terrenos espirituais que são passageiros, mas nós possuímos um que é superior e que é eterno e que estará para sempre conosco. É uma grande mensagem de conforto e consolação para aqueles irmãos, né, que estavam sofrendo aquelas perseguições terríveis naquele momento. Depois ele vai dizer, ó, não vos deixes, agora o versículo 9 é que eu acho interessante. Olha só, não vos deixeis envolver por doutrinas várias. Então ele está aqui falando sobre a questão de falsos ensinos que estava penetrando dentro das congregações. Eu lhe pergunto, hoje está diferente? Hoje parece não. Tenho certeza que hoje está pior do que nessa época. Porque o que é de falso ensino? Porque tem o falso ensino e tem o ensino errado. Ok? O falso ensino é aquele ensino que ele não tem base escriturística alguma na Bíblia. É a imaginação do líder que quer impor na igreja um falso ensino, distorcendo. E o que é o ensino errado? Eu considero o ensino errado da maneira assim, também pode ser a mesma coisa. Mas pode ser quando você está ensinando algo a qual você também não tem a capacidade de ensinar. Eu posso até correr esse risco e quer colocar ele de forma como se fosse certo. Ok? Então ele vai dizer aqui, ó, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Olha aí, são coisas que são estranhas ao que Cristo ensinou, ao que o Novo Testamento ensina, ao que Paulo pede para as igrejas. Ele vai dizer, ó, porque ó, o que vale é o quê? É estar com o coração confirmado com graça. Graça aqui se refere ao quê? A o ensino trazido pelo quê? Por Cristo, a nova aliança em Cristo. E o que mais? Ó? E não com alimentos. Pode ver que aqui ele está combatendo uma forma de doutrina totalmente judaizante, que tinha muitos cerimoniais que estavam embasados, por exemplo, inclusive no livro de Levítico. O que pode? O que é que não pode comer? Qual é o animal que é puro? Qual é o animal que... Talvez esteja relacionado a isso aqui. Ó, pois ó, nunca tiveram proveito. Nunca tiveram proveito. Você pode ver que uma igreja legalista, ele nunca vai fazer uso dessa passagem aqui. Porque essa passagem está totalmente combatendo o que? O legalismo religioso. Uma coisa que o judaísmo era totalmente 1000% mergulhado dentro dessas questões. Mas hoje nós temos muitos ministérios legalistas. Eu queria perguntar para você que é legalista. Me diga na Bíblia, aqui ó, Palavra de Deus. Aonde é que está dizendo, por exemplo, o tamanho da saia das irmãs?
Me diga aí, você que é legalista, que defende essa balela, que defende essa porcaria. Me mostre na Bíblia onde é que está o tamanho da saia. Sabe por que você não vai mostrar? Porque não tem. Porque isso não é a importância. Também não estou dizendo que a irmã ou a mulher, né, vai andar desnuda, né, mostrando as carnes. Não, não é isso. Outra perguntinha para você, legalista. Me diga aqui na Bíblia onde é que está o tamanho do cabelo da mulher. Porque tem igrejas que, pelo amor de Deus, misericórdia. Ah, se não tiver o cabelo na cintura, não é santa. Cara, gente, eu tenho assim, Deus me perdoe, mas dá vontade de eu cuspir em cima dessas coisas. Porque onde é que está o tamanho do cabelo da mulher? Porque tem igrejas que diz que se a mulher tiver o cabelo por aqui, ó, é curto. Agora, já se o homem tiver o cabelo por aqui, é grande. Pelo amor de Deus, cara, aí é por isso que tem hora que eu sou assim, meio ignorante, meio violento, aí não aguento segurar não, porque isso, cara, é intolerável. Que proveito tem isso? O autor vai dizer, ó, pois nunca tiveram proveito, olha, os que com isto se preocuparam. É claro que aqui ele está falando sobre alimento, mas há todo um conjunto de regras legalistas em muitas igrejas. Por exemplo, aqui em Garanhuns tem uma igreja, eu não estou muito segura não, vou ter que dizer. Por exemplo, aqui em Garanhuns, na minha cidade, Garanhuns, Pernambuco, tem uma igreja que diz que no dia da ceia é obrigatório as irmãs ir todas de branco. Aí eu lhe pergunto, isso é uma igreja ou isso é um terreiro de macumba? Aonde é que tem dizendo isso na Bíblia? Então é o que? É conceito doutrinário humano, é estranho ao que as escrituras trazem. Vamos voltar para o texto, porque senão eu perco minha paciência. É complicado isso, né, gente? Olha o que ele vai dizer agora aqui, ó, sobre a questão do versículo 10 em diante. Ele vai trazer agora comparações entre a antiga aliança, que era baseado em sombras, figuras e tipos, com a nova aliança em Cristo. E aqui ele vai trazer algumas comparações que a gente não vai assim, se ater muito a trazer detalhes por detalhes, porque senão vai se estender muitos, certo? Mas ele vai dizer, ó, possuímos um altar do qual ó, não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Esse altar aqui se refere, é claro, a Cristo. Cristo é o nosso altar. É onde nós oferecemos os nossos sacrifícios de louvor, como diz lá em Romanos, capítulo 12. Ó, pois aqueles animais, é o versículo 11. Pois aqueles animais ó, cujo sangue ó, é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, está vendo? Ele está trazendo aqui de novo à tona a última comparação sua com relação aos sacrifícios, às formas de adoração do antigo pacto com a nova agora em Cristo. Olha só. Santo dos Santos ó, pelo sumo sacerdote. Okay, ó. Esse sangue era de animais. O sangue que Cristo ofereceu foi o seu próprio sangue, já se tornando superior. E ele explica isso aqui muito bem no capítulo 9 da carta aos Hebreus. A gente viu lá. Okay, ó. Com oblação ó, pelo pecado, ó, tem o corpo queimado fora do acampamento. Ou seja, então, quando se era para sacrificar e fez todo esse processo na antiga aliança, era fora do acampamento, iam para longe, certo? Vamos assim, fora do tabernáculo, assim dizer, o acampamento todinho, porque era o tabernáculo no meio, aí umas tribos na frente, outras tribos atrás, outras tribos de um lado e outras tribos do outro lado. Então eles saíam desse acampamento e iam fazer esse ofício. A mesma coisa aqui fez na comparação com o sacrifício e a crucificação de Cristo, que foi o que? Fora da cidade. Versículo 12. Ó. Por isso, você está vendo que é uma comparação? Ó, foi que também, olha aí, ó, a própria palavra também faz relação a essa comparação. Ó, para que Jesus, ó, para santificar o povo ó, pelo seu próprio sangue, lá era pelo sangue de animais, aqui é o seu próprio sangue. Está vendo que é uma comparação? Apenas exemplificar, para reforçar a sua ideia. Ó, sofreu fora da porta. Ó, saímos, pois, a ele. O que é que ele vai dizer? Então, saímos fora desse sistema e vamos a Cristo como nova aliança. Olha só. Ó, levando o seu vitupério, ou seja, o seu sacrifício, a sua crucificação. Ó. Na verdade, versículo 14, ó, não temos aqui ó, cidade permanente.
mas buscamos a que há de vir. Não temos aqui cidade permanente. Porém, o pós-tribulacionista tem. O pós-tribulacionista vai ser aqui mesmo, né? Porque não há arrebatamento na visão pós-tribulacionista. Então é aqui mesmo, cara. Certo? Eles não se encaixam aqui muito bem com esse versículo, não. Versículo 15, ó. Por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus. No Antigo Testamento, era por meio de quem que se oferecia sacrifício a Deus? De todo o cerimonial ritualístico que exigia na lei. Porém, agora o que ele vai dizer? Ó? Por meio de Cristo, então, só existe um meio pela qual conseguimos nos aproximar de Deus. É por meio de Cristo Jesus. Não adianta tentarmos buscar por meio dos santos, por meio de fulano, por meio de Beltrano que já... Gente, isso é ir contra o que Deus deseja. Deus diz, ó, por meio de Jesus. Por isso que Jesus foi muito assertivo e muito enfático a dizer: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você só pode se aproximar de Deus por meio de Cristo Jesus. Me perdoe aqui, meus queridos católicos, mas nenhum santo pode lhe aproximar de Deus. A não ser que você não acredite na Bíblia. Aí é independente de você com ele, certo? Mas, ó, por meio de Jesus, pois, ó, ofereçamos a Deus o quê? Ó? Sempre sacrifício de louvor. Olha, eu tinha aqui citado Romanos, o próprio autor aqui claramente diz, ó, que é o quê? Ó? Fruto de lábios que confessam o seu nome. Confessar o nome de quem? De Cristo Jesus, que é o canal intermediário para que possamos se chegar a Deus. Então aqui havia necessidade, ó, dessa confissão de fé. Aí ele vai dizer no versículo 16, ó, não negligencieis, ó, igualmente o que? Ó, a prática do bem e o que mais? E a mútua cooperação. O que ele exigia daquela igreja que não só deveríamos oferecer sacrifício de louvor a Deus, mas termos uma prática de vida que produza o bem. Então aqui é uma forma de dizer assim, ó, continue amando uns aos outros. Ele usa aqui essa expressão aqui, ó, pois, ó, com tais sacrifícios Deus se agrada. E que realmente é um sacrifício, irmãos. Nós colocarmos em prática essa questão, esse mandamento, não é um mandamento, né? Não é nem questão, eu até errei aqui, ó, é um mandamento, né, de amarmos uns aos outros. Talvez, na minha concepção, esse seja um dos mandamentos mais difíceis de ser cumprido, porque é cada irmão que a gente tem que tolerar. Eu sou falho muito nisso aqui, sou falho muito. Por isso que eu necessito das orações e da misericórdia de Deus. Aí ele encerra essa sessão dizendo o seguinte: obedecei aos vossos guias. Lembra que a gente falou sobre isso aqui lá, anteriorzinho, né? Ou seja, qual a diferença? É que lá ele está falando daqueles pastores que já passaram e que já não estão mais presentes com eles. Aqui agora, ele está aqui agora fazendo uma relação de quem? Dos pastores atuais. Esses que estão vivos com vocês agora na igreja. Ele estava dizendo, o que é que deve fazer? Ó, obedecer. Ele vai falar aqui sobre o quê? Né? Sobre a subordinação à liderança espiritual. Porque Romanos capítulo 13 vai falar, né, sobre as autoridades constituídas por Deus. E que toda autoridade que foi constituída por Deus deve ser respeitada e obedecida. Porque se você desobedecer essa autoridade, lá em Romanos 13 diz que você não está desobedecendo não é essa autoridade não, mas está desobedecendo a Deus, que o constituiu. Então isso é muito sério. Ele vai dizer, ó, para que por eles, ó, pois, ó, velam por vossa alma. A obrigação da liderança é o quê? É cuidar dos liderados. E isso exige o quê? Tempo, compromisso, um amor, uma dedicação, um dom de Deus. Então, ou seja, é um privilégio, mas ao mesmo tempo é um cargo que é muito pesado.
é muito pesado, muito difícil de se lidar, e que se realmente, se você não tem o chamado de Deus para essa posição, então é melhor ficar sentado aí na cadeirinhazinha. Porque Tiago diz no capítulo 3 que, irmãos, não quereis muitos de vós, né, ser líderes, porque como é que eu vou dizer? O, o ardor disso é muito exaustivo e vai ser cobrado. A palavra não é essa não, que eu estou aqui querendo me lembrar da palavra qual é, mas não estou vindo, não está vindo aqui na minha cabeça. Mas eu me lembro também que Jesus falou uma coisa muito interessante sobre isso aqui, né? A quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Então é um cargo que você deve pensar duas vezes, buscar de Deus realmente se você tem o chamado para essa função, porque é exaustivo e ao mesmo tempo será cobrado. Por isso que ele vai dizer aqui no versículo 17, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Por quê? Eles velam por vossa alma, por vossa vida. Okay, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Então, a nossa dedicação, a nossa submissão a eles fazem com que esse trabalho para eles seja um trabalho prazeroso, seja um trabalho que não venha trazer complicações até mesmo para a sua própria pessoa, né? Seja agradável. E ele continua assim, porque isso não aproveita para vocês. Ou seja, então, a nossa péssima postura diante do líder, né, vai ser ruim para a gente mesmo. O que ele quer dizer é isso, vai ser ruim para ele, não vai ser para ele, mas vai ser ruim para a gente, ok? Então, a partir do versículo 18 até o 25 agora, onde ele encerra aqui, ele vai dizer o seguinte, orem por nós. Inclusive até eu coloquei essa enquete aí no Facebook, né, sobre a questão do calvinismo. Você sabia que o calvinismo não crê no poder da oração? O calvinismo, estou dizendo calvinista, o calvinismo. Isso é um ponto muito importante, mas eles nunca disseram isso. Eu fico até aqui pensando quando eles estão orando como é que fica a consciência. Mas eles não têm coragem de afirmar isso publicamente. Mas em suas confissões de fé, teólogos de nome de peso, certo? De peso, estou aqui falando de cabelo pesado, né? Eles abertamente dizem isso em suas literaturas. Mas na hora que ele está no púlpito pregando, ele não é homem suficiente para afirmar isso. Mas o autor aqui vai contra eles. Olha só, orai por nós. Irmão, se o autor pedia para orar, então ele sabia e tinha bastante conhecimento de o quanto a oração tem poder. Ele vai dizer, orai por nós, estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Ele pedia orações, né, para que eles fossem sempre fortalecidos, confiantes naquele trabalho ministerial que ele tinha e que era de forma fiel, que suas consciências não o acusavam. Aqui ele está falando de talvez um comportamento não espiritual, mas um comportamento fiel, digno de ser louvável. E ele ora para que Deus cada vez mais ajudasse eles a permanecerem nessa postura. Versículo 19 do capítulo 13 de Hebreus, o que ele diz? Rogo-vos com muito empenho que assim façais. Ele rogava, né, para que os irmãos realmente se submetessem ao período de oração para mesmo assim ajudar ele. Pessoal, o que mais? A fim de que eu vos seja também o que? Restituído na vossa presença. O que é que ele vai dizer aqui agora? Ele pede para que as orações sejam movidas em duas direções. Não só para que tragam confiança, né, e uma consciência limpa, né, diante de toda essa situação que eles se encontravam, mas também as orações eles pedem para quê? Para que Deus trouxesse libertação para ele. Esse versículo parece nos trazer a ideia de que ele se encontrava preso e ele pedia que os irmãos continuassem orando para que Deus trouxesse liberdade a ele, aqui é o escritor. Então, devido aqui a essa passagem que muitos estudiosos querem chegar à conclusão que possivelmente poderia ser Paulo, que Paulo também ficou nessa situação preso e orava e pedia oração às igrejas, né, para que Deus intervisse nessa situação e trouxesse sua libertação. Versículo 20 ele vai dizer, o Deus da paz. É difícil a gente
entender o Deus da paz no sistema calvinista, porque não, o sistema calvinista não é o Deus da paz. Porque no sistema calvinista é um Deus que já pré-ordenou pessoas para ir para o inferno. Então não tem como a gente conciliar o Deus da paz com esse Deus calvinista, que já pré-ordena, já determina que crianças que já nascem no ventre da sua mãe vão para o inferno. Não é o Deus da paz, irmãos. Não é o Deus da paz, não é. Olha só, versículo 20. Ora, o Deus da paz, que tornou trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe. Então era uma igreja que o próprio autor aqui dizia que Deus, em seu grande poder, trouxe seu filho dos mortos. Esse mesmo poder que ele usou para trazer seu filho da morte à existência eterna, esse mesmo poder fosse o que também usado em prol de quê? Do aperfeiçoamento dos irmãos, o crescimento. Agora, olha que coisa interessante, vos aperfeiçoe em todo o bem. Então, o propósito que o autor aqui pede a Deus é que Deus os aperfeiçoe em tudo que está relacionado a ser o bem. E o que mais? Para cumprirdes a sua vontade. Ele abre aqui uma questão muito interessante. Então, se é para que a gente possa cumprir a vontade de Deus, se ele faz essa exortação, é porque ele vê a possibilidade que nós temos de não fazer a vontade de Deus. Só pode estar isso aqui em mente. Muitos não estavam fazendo a vontade de Deus. E o autor aqui deseja que isso não seja feito em prática, mas sim que eles sejam amadurecidos, de forma que venham de forma plena fazer a vontade de Deus. E o que mais? Operando em vocês o que é? Então, olha o que é que Deus opera. O que é agradável diante dele. Então, Deus só opera nos seus filhos aquilo que é agradável para Deus. Na visão calvinista, sabe o que é agradável para Deus? Lançar o perdido no inferno. Você sabia disso? No sistema calvinista, aqueles que estão sendo lançados no inferno, aqueles que recusaram o presente de Deus, a graça de Deus, que vão ser lançados no inferno, isso é agradável aos olhos de Deus. Já pensou uma criancinha no ventre, como é um sistema que a gente defende, que ali já foi feito para ir para um inferno, e isso é agradável. Isso, segundo o sistema calvinista, diz que isso glorifica a Deus. Cara, é repugnante, por isso que eu bato de frente, cara. Porque Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Então, ele pede, ele incentiva que os irmãos cresçam, amadureçam, de forma a qual Deus trabalha naquilo que é agradável para o próprio Deus. E ele termina no versículo aqui agora, 22, rogo ainda, qual era o pedido mais dele? Ele já tinha pedido de oração por ele ter um comportamento consciente. Ele já orou pedindo para que a igreja orasse, para que Deus intervisse e trouxesse libertação para ele. Na oração dele, ele também roga a Deus para que Deus continue aperfeiçoando esses irmãos. E agora ele vai fazer aqui um quarto pedido na sua oração. Rogo-vos ainda, o que, irmãos? Que suportei a presente palavra de exortação. Ou seja, parece que o autor viu que em todo o seu compêndio, em algumas passagens, em alguns locais, ele parece ter sido rígido, ter sido meio que enfático, meio que pesado, mas ele diz que isso é para o bem deles. Assim, vocês devem suportar, porque parecia ser uma carta pesada, ou um conteúdo teológico muito grande, a qual eles talvez pudessem não compreender. Mas como nós vimos aqui em toda a exposição, eles compreendiam muito bem, porque eram judeus, e a base dele sempre foi aqui o Antigo Testamento. O que mais me choca nesse versículo é ele dizer que todo esse compêndio aqui gigantesco, maravilhoso, difícil de se entender, ele diz que isso aqui é apenas um resumo do que ele queria falar.
O cara tinha um conhecimento espetacular, fora do comum. Ok? Ó, tanto mais quanto eu escrevi resumidamente. Quero trazer uma informação pessoal para vocês. Ele vai dizer isso no versículo 23. Ó. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Então, ou seja, o que é que ele está aqui dizendo? O autor aqui está fazendo menção de que ele tinha um bom conhecimento do irmão Timóteo. Está aqui também uma outra passagem também que é utilizada pela crítica para atribuir a escritura ao apóstolo Paulo devido a esse conhecimento do irmão Timóteo. Porém, essa tese ela não tem tanto peso, por quê? Porque a gente sabe muito bem que Timóteo foi também um grande missionário. Timóteo foi enviado a várias igrejas por Paulo até para tomar conta, para ir buscar informações. Então, ou seja, nesse período bíblico aqui, Timóteo era uma figura muito conhecida. Então, muitas pessoas conheciam Timóteo, que é o caso desse escritor aqui, que parece que eles foram parceiro de cela. Porque ele aqui vai dizer que Timóteo foi posto em liberdade com ele. Aí agora com ele, caso venha logo, vos verei. E ele encerra essa carta dizendo, saudai todos os vossos guias. Então, ou seja, aqueles que estavam com ele encarcerado estavam mandando saudações para os irmãos hebreus que estavam dispersos. Bem como todos os santos. Havia aqui uma comunidade, tá vendo? Os da Itália vos saúdam. Ou seja, os irmãos romanos que tinham se convertido, tinham deixado o paganismo de Roma, estavam também mandando saudações para esses irmãos que estavam em perseguição. A graça seja com todos vós. Aqui faltou a menção aqui também de mais uma questão que Paulo sempre sauda em suas cartas. Paulo sempre diz graça e paz. Esse autor aqui ele vai tirar a palavra paz e vai apenas dizer a graça seja com todos vós. Interessante porque ele tirou aqui a palavra paz. Porque é justamente a palavra paz, shalom, era uma palavra que era muito utilizada no conceito do Antigo Testamento. A saudação era sempre shalom. E a gente vê aqui hoje em dia nas igrejas cristãs que querem ser judaizantes. Aqui mesmo em Garanhuns tem uma igreja, meu irmão, que se você for lá, você parece estar num templo judeu. Complicado demais isso. Talvez a ideia do autor aqui seja querer tirar da mente daqueles irmãos essa questão judaica. Por quê? Porque no cristianismo foi onde foi introduzido nessa saudação de bênção a palavra graça. E ele preferiu aqui apenas deixar essa saudação para evidenciar a nova aliança. Por isso que ele vai dizer, a graça seja com todos vós. Irmãos, concluímos nossa leitura, nosso estudo. Eu espero que você tenha sido beneficiado em todo esse período, Lembrando, olha como é isso aí, também não é fácil de se fazer, tá vendo aí, pela data que nós começamos, eu tenho observado, é só você observar aí, nós passamos um ano estudando a carta aos Hebreus, porque a primeira ministração foi lá o ano passado. Então olha como é edificante e olha como não é fácil fazer realmente um estudo sério, ainda que com deficiências, mas é muito, muito extensivo. Passamos um ano e eu glorifico a Deus porque eu consegui concluir esse estudo. É a primeira vez que eu me aventuro a fazer um estudo de uma carta, e chegar à conclusão dela, muito satisfeito com o trabalho que nós fizemos. Também quero agradecer a cooperação de vocês que participaram junto conosco desde o ano passado e vem sendo gratificante para mim ter vocês como cooperadores junto comigo, que eu sei que muitos de vocês têm compartilhado em outras redes sociais com outros amigos, e para mim o que importa é isso, é que a mensagem do Evangelho seja difundida, seja expandida por todo o reino, amém, irmãos? Então, você que chegou agora, que não viu do começo, é só você voltar agora aí, que vai ficar salva, e você vai ver toda a exposição desde o começo, você vai ver alguns comentários que eu fiz no começo, certo? Lembrando que tem alguns comentários que eu fiz que não diz respeito a vocês, os meus inscritos aqui do YouTube, mas há uma prole que tem lá meia complicada de se dar na minha página do Facebook, ok? Então, as minhas palavras são só que Deus abençoe sua família, Deus esteja sempre provendo, como era aqui a oração do autor, que Deus
não vos deixará, não vos esquecerá, estará sempre convosco. E que a gente vai agora planejar, elaborar um novo plano de estudo sobre a nossa nova série sobre escatologia, que a gente vai trabalhar a carta aos Tessalonicenses. E o foco sempre vai ser essa polêmica que gira em torno da grande tribulação. Se a igreja passa, se a igreja não vai passar, o que os autores pensavam, o que a história tem a nos contar sobre isso, ok? Deus abençoe sua família e até uma próxima oportunidade, assim Deus permitindo. Amém?